irmãos, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. E hoje nós temos um capítulo inteiro para estudar. São muitas questões, também temos comentários longos de Kardec no capítulo. E assim como a Selma, nossa amiga, não leu todas, muito menos eu lerei, porque o tempo é curto. Mas nós vamos, como sempre, aproveitar os primeiros minutos para lembrar o tipo de trabalho que fazemos aqui. Especificamente nos horários de sábado, né, quando nós nos dedicamos a divulgar o Livro dos Espíritos. Esse é um trabalho que, do ano passado para cá, vem representando um tema especial para casa, tendo em vista que ele foi o assunto, né, foi o tema do encontro de Eurípides de Barçanufo, ano passado, um belíssimo trabalho feito pelos colegas desse encontro, e esse ano será, mas quando eu digo esse ano, eu já estou em 2013, e no ano de 2013 será tema do encontro de mediunidades também. Então a casa tem tido todo um cuidado, vamos dizer dessa forma, com as tarefas que envolvem a divulgação doutrinária, que são essas aqui, as reuniões públicas, os cursos da casa, os encontros, enfim, todos os momentos em que a gente, de público, fala de algum assunto ligado à doutrina espírita. Por que isso é importante? Porque quando a gente começa a estudar lá o Livro dos Médiuns, Kardec fala que a doutrina espírita é uma coisa muito importante, porque traz para a gente luzes sobre todos os assuntos. Essa é a expressão que ele usa, todos os assuntos, então não é uma analogia, nem uma metáfora, são todos mesmo, então isso é uma coisa muito importante, que dizem respeito à nossa vida. Então, sobre tudo que acontece ao nosso redor, a doutrina espírita tem uma hipótese, a hipótese espírita para tratar sobre aquilo. E por que a gente precisa destacar isso na reunião pública? Essa em especial que fala do Livro dos Espíritos. Porque nós viemos para cá para estudar o Livro dos Espíritos. E sempre que a gente se propõe a estudar o Livro dos Espíritos, a gente está estudando a forma espírita de ver e de entender as coisas que acontecem ao nosso redor. Observem que isso era uma coisa tão importante para Kardec, e por conseguinte é para todos nós que, por alguma razão, ou nos declaramos espíritas, ou estamos interessados no assunto espiritismo. Isso é uma coisa tão importante que na introdução do livro, que nós já estudamos, o estudo é sequencial, então nós já passamos pela introdução do livro há alguns meses atrás. Na introdução, uma das definições de espírita é aquele que estuda criteriosamente, estuda aquilo que lhe chega. Nesse caso, o critério é o critério espírita. Então, hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da morte, na verdade, a chegada do espírito em retorno à vida espiritual. Esse assunto pode ser tratado sobre a partir das luzes de vários conhecimentos humanos, acadêmicos, científicos, mas a gente, nessa tribuna, usa a hipótese espírita para falar dele. E não é nem a hipótese de Kardec. Kardec, no Livro dos Espíritos, tem até pouco espaço para expor a ideia dele próprio. É a ideia dos espíritos, e dos espíritos superiores que ele usou para fazer as 1.121 perguntas do livro. Então, isso é importante para a gente, porque como espíritas, depois nós somos cobrados na sociedade lá fora a falar sobre determinados assuntos, e as pessoas vão querer ouvir a ótica espírita, não vão querer ouvir a ótica do psicólogo, nem do pedagogo, nem do médico, porque para esse tipo de abordagem há um outro fórum, que é o local onde eles trabalham e estudam. A casa espírita é o fórum espírita para se discutir essas coisas. Então, quando nós vamos falar da chegada do espírito de volta ao mundo espiritual, nós vamos fazer isso a partir dos fundamentos da doutrina espírita. Quais são eles? A reencarnação, o fato de nós preexistirmos antes dessa existência, o fato de que nós vamos, como é o tema de hoje, sobreviver ao fenômeno da morte, é o fato de que as pessoas que estão na vida espiritual podem se comunicar conosco, a mediunidade, e o fato de que as almas ocupam os vários espaços que existem no universo, a pluralidade dos mundos habitáveis. E, por fim, de que Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso, onipotente, onisciente, onipresente. Esses são os fundamentos da doutrina espírita. Sobre esses alicerces que a gente estuda tudo que está dentro desse livro e dos outros que
se colocam debaixo desse, vamos colocar assim, guarda-chuva, que é a doutrina espírita, se dizendo livros espíritas, se apresentando como um assunto de natureza espírita. A chegada do espírito à vida espiritual, em retorno, por exemplo, é tratado como um assunto que só o espírita fala. Tenho certeza que vocês já ouviram as pessoas falarem: você não é espírita? Vou bebendo até água antes para poder escolher bem as palavras. Você não é espírita, então a sua religião não é a religião que só fala da morte? Já ouviram falar isso? Você não é espírita, por isso que a sua vida não vai para frente, que você só fica falando da morte, dessas coisas. E nós vamos ver que a abordagem de espírita, essas colocações não tem nada. A abordagem que a doutrina espírita traz desses assuntos e do próprio espírita é muito diferente dessa. E eu acho que nós vamos conseguir fazer isso a partir do tema que nós temos para estudar hoje. Vamos começar aqui com as nossas perguntas. A primeira é 149. O que sucede à alma no instante da morte? E a resposta: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Eu reparei, para vocês verem há quanto tempo que eu não consigo participar desse trabalho, eu reparei que tem até perguntas agora nas páginas, estou vendo que está todo mundo lendo aí. Que ótimo. Então, a palavra momentaneamente é especial para a gente hoje, porque ela indica que a nossa vida de verdade é espiritual, não é essa aqui. Bom, momentaneamente nós nos afastamos dela. Então, aquela é a vida verdadeira de todos nós. Essa é a que momentaneamente estamos utilizando para quê? Para cumprirmos as propostas de Deus sob o ponto de vista espírita para nós, que estão nas perguntas 132, 133, estudamos algumas semanas atrás, onde se fala dos objetivos da reencarnação. Por que a gente renasce? Por que a gente momentaneamente abandona a nossa vida real para ficarmos nessa aqui, na vida corpórea? Por duas razões. Primeiro, para nos tornarmos pessoas melhores. E segundo, para servirmos, essa expressão que está lá, de sócios de Deus na obra da criação. Então a gente vem para cá para tratar do nosso progresso e para ajudar a Deus no progresso de todas as outras criaturas do universo. São essas as duas razões que nos levam a deixar a nossa vida verdadeira, que é espiritual, e passar uma temporada nessa daqui, na vida corpórea. Então, se vocês lembrarem dos fundamentos espíritas, de que a nossa verdadeira natureza é a natureza espiritual, o fato de que estamos nos conscientizando disso, ou que já temos essa consciência, vai ser fundamental para nós experimentarmos, e essa é uma fatalidade de todo ser vivo. A doutrina espírita só admite duas fatalidades dentro dela. Uma do ponto de vista espiritual: todos nós seremos felizes. Outra do ponto de vista corpóreo: todos nós vamos morrer. Você não tem medo disso não, né? Ninguém tem medo disso, mas é a nossa fatalidade. Todos nós vamos morrer do ponto de vista da existência corpórea para renascer na vida espiritual. São as únicas duas fatalidades que a doutrina espírita considera dentro do seu escopo, dentro da sua forma de ver a vida do homem. Todas as outras ou não são espíritas ou não são verdadeiras. Da ótica espírita, vou enfatizar, só existem duas fatalidades para nós. Uma, todos nós seremos felizes. E a segunda, toda forma de vida corpórea, num dado momento, deixará essa forma de vida para voltar à espiritual. Seguindo aqui, nas 150, 151 e 152, como falei para vocês, não vou ler todas, Kardec vai tratar para a gente da natureza, da individualidade desse ser que é o espírito. Por que ele faz isso? Aí nós vamos precisar contextualizar, porque no período em que a doutrina espírita foi chegando dessa forma organizada por Kardec, se experimentou uma série de pensamentos também ao redor que procurava explicar, por exemplo, da onde vinham o pensamento ou as coisas que os médiuns falavam e que se tornaram públicas a partir, ou melhor dizendo, já era conhecido isso desde muito tempo, mas ganharam essa organização a partir da publicação do Livro dos Espíritos, totalmente escrito a partir das respostas dos Espíritos a uma espécie de entrevista feita com eles por Allan Kardec. Se tentava explicar o fato dos Espíritos falarem de coisas que nós, na vida corpórea, não conhecíamos, ou que pelo menos os médiuns não podiam conhecer,
dizendo que havia, após o fenômeno da morte, uma consciência única de onde todos nós emanávamos, ou seja, nós não seríamos individualidade. Nós nos apartaríamos dessa consciência, e aqui a expressão que Kardec usa no comentário, logo após, é como se fosse uma grande nuvem da qual nós nos separássemos como as gotas da chuva, para então, eventualmente, encarnarmos, e com a morte nós voltaríamos para essa consciência única. E era lá que os médiuns, então, iam beber, aurir, os conhecimentos que eles usavam para responder às perguntas que eram feitas a ela. Por isso que Kardec faz essa pergunta, a alma tem uma individualidade ou ela é esse todo que algumas pessoas acham? E os espíritos respondem para ele que ela tem sim essa individualidade. E sugerem a ele uma fonte de observação, que é o próprio fenômeno mediúnico, onde os espíritos vão falar de sonhos, de projetos, de desejos, de pensamentos, de inteligências, que de forma alguma pode ser acreditado ao coletivo de conhecimento humano, porque algumas coisas foram ditas pelos espíritos, por exemplo, que não eram do conhecimento sequer científico da época. No livro A Gênese de Kardec, vocês vão ter lá uma série de fatos que são chamados de revelações. Por quê? Porque aquele tempo não era conhecido sequer da ciência humana. Por exemplo, de que o universo material era composto por partículas muito menores do que as que se chamava, à época de Kardec, de átomo. Esse pensamento que designava o átomo como a menor partícula do universo vinha já desde os gregos, 1.900, 2.300 anos antes de Kardec, já se falava disso, e até a época dele isso tinha sido pouco modificado. Esse conhecimento foi surgir às vésperas do século XX. Kardec já tinha desencarnado há uns 20 anos. Então são as perguntas 33 e 34 aqui do Livro dos Espíritos, era uma revelação. Então não podia vir de um todo coletivo, porque esse todo coletivo então deveria somar o conhecimento de todos, e haviam coisas ali que eram desconhecidas da humanidade naquela ocasião. Por isso que ele faz essa pergunta aqui. Um outro aspecto que ele introduz aqui é o fato de que, uma vez separado do corpo, ou seja, da vida material, nós continuamos com um outro corpo, que é o corpo de natureza fluídica, formado por um tipo de matéria muito mais sutil do que essa que nós estamos usando agora, na nossa própria esfera orgânica, ou na cadeira em cima da qual a gente está sentado, no papel que está compondo as folhas do livro, um tipo de matéria muito mais sutil, e que não tem relação com a matéria do mundo espiritual. Então, é preciso entender como esse corpo funciona. Esse corpo, ele se molda e vai formar a nossa imagem a partir do nosso pensamento. É um tipo de matéria tão sutil que é afetada pela simples força do nosso pensar. Esse conteúdo é do Livro dos Médiuns, isso é tratado no Livro dos Espíritos. Hoje aqui nós vamos só introduzir para a gente entender de onde vem esse corpo que nós usamos uma vez deixada a vida corpórea. Tendo ele tomado a forma do nosso pensamento, ele vai exibir essa forma que nós temos hoje. O Espírito Emmanuel fala que a morte surpreende o humano encarnado da mesma forma que ele vivia horas antes de ter desencarnado. Ou seja, se nós fecharmos os olhos agora e pedíssemos e fôssemos solicitados a imaginar como nós somos, que imagem que nós temos de nós mesmos? Essa que todo dia a gente vê no espelho, que a gente vai se acostumar a olhar durante 60, 70, 80 anos, que é o tempo que a gente existe na Terra. Quando nós acordarmos na vida espiritual e não tivermos mais o corpo material, a forma que nós vamos ter vai ser essa. E aí, como nós nos vemos hoje? Nós nos achamos bonitos? Nós nos achamos feios? Não tem pessoas que são bonitas, mas ficam o tempo todo assim, pô, tem um pneuzinho, eu tenho uma ruga, não tem nada, eles são, está tudo bem, está tudo bacana, mas elas não ficam assim. Então, olha a importância do conhecimento espírita. Quando elas acordarem do outro lado, elas vão ser assim mesmo. Porque não é assim que elas se lembram? Com ruga, com pneuzinho, careca. Então, vai acordar do outro lado dessa forma. Porque a forma que você vai ter do outro lado não vai ser moldada pelo corpo físico, que você não tem mais. Vai ser moldada pelo seu pensamento. Sendo moldada pelo pensamento, isso tem toda uma conotação moral. Porque o pensamento não é material. O pensamento é a nossa própria natureza. Nós somos o que pensamos. A morte, a vida espiritual está tão ligada à nossa vida moral que Ernesto Bozano, eu trouxe o livro aqui, mas a minha edição é muito antiga, essa aqui, A Crise da Morte, ele vai dizer que não existem duas mortes iguais. Porque não existem dois de nós iguais. Cada um de nós pensa de uma forma sobre a vida. Cada um de nós vai experimentar o desligamento da esfera corpórea, de um jeito. Então,
a proposta da doutrina espírita é que, a partir do fato de que nós já estamos considerando a vida espiritual desde já enquanto enquanto pertencemos à vida material, nós já estamos nos preparando para esse passamento. O que não quer dizer em absoluto, o que leva as pessoas a fazerem as perguntas que eu fiz para vocês no começo. O espírita é uma religião que só pensa na morte? Não, ele não pensa na morte, ele pensa na vida espiritual. E porque ele pensa na vida espiritual, ele considera todos os processos que vamos experimentar até retornarmos para a vida espiritual. E dentre eles está o fenômeno da destruição do corpo físico, o fenômeno da morte. Isso faz com que a gente gradativamente vá lidando com isso com naturalidade. O espírita não perde o medo de morrer, não. Eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer agora. Eu quero durar 80 anos, pelo menos. Né? 80. Estou sendo... Olha, estou falando de público isso. Quero durar pelo menos 80 anos. Em 78, aproximadamente, já está bom, eu não quero ir antes. Eu tenho esse direito. Posso não ser escutado, podem me levar daqui a pouquinho. Eu não vou nem bater na madeira. Ó. Mas eu quero viver 80 anos. Não é verdade? Nós temos os nossos projetos. E eles são desenhados, descritos até antes da gente nascer para essa existência. Então isso está mais ou menos intuitivo dentro de nós. Eu vou precisar de uns 70 anos, por exemplo, para aprender a conviver bem com as pessoas. Vou precisar de 60 anos para começar a admitir que uma ideia do Cristo, como por exemplo, perdoar 70 vezes 7, seja uma coisa factível, viável, que se possa viver fazendo isso, e viver bem. E encurtar o caminho até a felicidade. Eu tenho esses projetos. Todos nós temos esses projetos. Lembra que a nossa proposta, uma vez encarnados, é de nos tornarmos melhores ao final da existência? Então, qualquer um de nós aqui tem essa proposta. Qualquer um de nós. Então, viver considerando essa realidade faz com que a gente encare o fenômeno da morte com mais naturalidade. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter medo, não vai ter medo, não vai ficar apreensivo diante disso. Ah, mas eu li uma vez que o doutor Bezerra de Menezes, ele quando chegou próximo do desencarne, ele não teve medo. O doutor Bezerra de Menezes não teve medo. Vocês sabem quem foi o doutor Bezerra de Menezes? Então, vem no encontro dele em agosto, então compra os livros lá na biblioteca que falam da vida desse homem, vocês vão perceber que um tipo de espírito bem diferente do comum do homem encarnado. Um tipo de espírito que era descrito assim, vivia a vida do homem sem ser propriamente um homem da terra. Então era uma pessoa espiritualizada. Ele tinha uma concepção de vida superior à que a média de nós encarnados temos. Então é muito natural que ele, diante do chamamento da morte, tivesse um comportamento igualmente diferente. Porque lembra o que está escrito aqui? Nós experimentaremos o fenômeno da morte tal qual nós pensamos? Então, se somos equilibrados e maduros para conviver com essa ideia, assim faremos, vivenciaremos esse momento. Se não somos, e aí cada um vai fazer a sua análise, a sua medida, e vai descobrir, já imaginando assim, sem medo, de como vai experimentar o dia em que vai ser chamado de volta para a nossa vida verdadeira. Vamos ler mais um pouquinho aqui para vocês não ficarem com medo. Pode ter medo não. Vamos dar um pulo agora. Vamos lá para 154, na separação da alma e do corpo. Agora é mais tranquilo, vai dar menos medo. A pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. Olha só, para perder o medo mesmo. Não dói morrer. O Mileco, espírita, trabalhador de primeira hora da causa espírita, ele dizia, considerando o fundamento da reencarnação, lembra? Todo assunto tratado na casa espírita é sob a ótica espírita. Então ele dizia assim, todos nós estamos cansados de morrer e não nos acostumamos. Já morreu um monte de vezes, todos nós aqui. E a gente não se acostuma com essa ideia. Às vezes a gente está parado assim, dá um tremelico, assim, uma morte passou aqui, a gente não faz assim, um negócio. Pois é. Então a resposta, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida que no momento da morte. Olha o que os espíritos respondem para Kardec. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar ao termo do seu exílio. Nós estamos lendo um livro que tem 1.121 perguntas, 1.019 diretos, mas as subperguntas, comentários não, mas as considerações de Kardec são contadas, são 1.019 as numeradas. E aqui a gente está estudando um grupo de 10, então o livro tem todo um contexto. As respostas, elas são dadas por espírito superior. Espírito superior, para ele, é isso mesmo. O momento da morte é um gozo.
vou deixar esse mundo que dá um trabalho danado e vou voltar para o meu real, verdadeiro, onde eu, espírito superior, vou gozar de toda uma possibilidade que na Terra, por ser um mundo mediano de provas e de expiações, eu não tenho. Essa não é a resposta que eu daria se estivesse do outro lado. Se me perguntasse assim, Alexandre, é dolorosa a separação da alma? Eu respondo, não, Kardec, foi um gozo. Nesse momento eu fiquei aliviado de deixar isso daí. Não é? Se os espíritos explicaram questões antes que o fenômeno da morte é experimentado na medida do seu amadurecimento, então cada um de nós, ao responder essa pergunta, vai responder de uma forma. Né? Uma pergunta depois, ele ainda acrescenta, ó. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços, ou seja, enfraquecidos, né, desfeitos os laços que a retinham, a alma ao corpo, ela se desprende. O que nos prende a vida corpórea? Já fizemos essa pergunta? O que nos prende a vida corpórea? Nos prende o nosso emprego, nos prende a vida corpórea? Está nele há 30 anos, nesse ano, às vezes pergunta assim, o que eu vou fazer quando me aposentar? O que nos prende a vida corpórea? Os nossos bens? Às vezes a gente tem bens, a gente deve pensar assim, ó, quando eu morrer, vão meter o pau nisso tudo, em 2 dias vai acabar tudo, vou ficar sem nada, vai acabar tudo. O que nos prende a vida corpórea? Mulher, filho, marido? O que nos prende? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque na medida que nós pensarmos nisso como uma coisa impossível, absurda de acontecer, serão as dificuldades que nós teremos de nos desligar da vida corpórea. Porque, na verdade, a gente não vai ficar exatamente preso ao corpo, mas nós vamos ficar presos a tudo aquilo que o corpo representa. Porque é com o nosso corpo que nós temos a interface de convívio com tudo isso. É com o meu corpo que eu aproveito do convívio com os colegas do trabalho, é com o meu corpo que eu usufruo dos meus bens, é com o meu corpo que eu convivo com os meus amados e queridos. Então, ele catalisa essas atenções. Então, o que eu me prendo a esses outros valores vai estar catalisado nele. E daí a maior dificuldade para me afastar. Vocês têm uma imagem, não é exatamente o desligamento de um espírito, mas ela representa bem isso e acho legal de usar, porque todo mundo com mais de 30 anos, aí acho que não fiquem zangados comigo, acho que eu peguei uma média aqui legal, com mais de 30 anos vai lembrar do filme Ghost. Os mais novos não sabem nem o que é isso, tem que ir lá no YouTube e pesquisar, dá o jeito de vocês. Mas o filme Ghost, lembra quando tinha um cheque lá de $1 milhão, que a moça, o cara foi dar para ela não queria soltar o cheque, assim, ele puxava ali a junta, assim, é aquilo ali, mais ou menos, agora eu estou usando uma alegoria, que vai representar o momento do desligamento. Você vai olhar para um lado e vai ver uma série de valores, e vai olhar para outro, outra série de valores. O que interessa mais a você? É o que vai fazer com que esse momento seja mais ou menos longo, mais ou menos tranquilo, mais ou menos penoso. É isso que é daí que vai nascer a forma como nós vamos conviver com esse momento. De novo, ó, o grande lance da doutrina espírita. Trazer essas discussões agora. Ó, no meu caso, como falei para vocês, falta 40 anos para morrer, já estou discutindo isso agora. Até lá já me acostumei. 40, falta 40 anos. Levando em consideração que eu comecei aqui há 20, fez 20 anos agora, na última semana de outubro, então 60 anos, é um tempo razoável para se acostumar. Acho que eu vou conseguir, sei lá também, só na hora que eu vou saber. Tem certas coisas, e aí se chama a isso de prova, que você vai provar o seu conhecimento. Não é para isso a prova na escola? Para que a gente faz prova? Tem um monte de ferramentas de avaliação, mas a prova sendo uma delas serve para quê? Para que eu mostre aos meus superiores que aquilo que ele propôs para mim como matéria de estudo, eu aprendi. Aí, ó, prova aqui que você aprendeu. Aí eu faço lá aquelas questões, respondo, sou avaliado. Então, a prova, do ponto de vista espírita, é isso. É o momento onde eu sou chamado a provar, e não é para Deus não, hein? Para Deus eu não preciso provar nada. Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Deus sabe muito bem quanto cada um de nós está valendo. Ele sabe disso. Eu vou provar para mim. Vou provar para mim. Vou provar que eu estou em condições de atravessar uma lei de Deus, que é a lei de destruição, equilibradamente. E, mais que equilibrado, esperançosamente, porque vou estar com a ideia de que estou indo para uma ainda melhor. Não é à toa que a gente fala assim, ó, cadê fulano? Não vejo ele no tempo não. Ih, fulano passou dessa para melhor. Não é assim que a gente fala? Intuitivamente é o que a gente espera da vida espiritual, que ela seja melhor do que essa que a gente deixou. Então, esses ditados, assim, eles têm um fundo de preciso, né, nas descrições. Às vezes eles passam como senso comum e são desprezados, né, mas não é para ser sempre assim, não. Tem uma razão deles existirem. Né?
Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Aí é legal a gente ver o quê? O depoimento de quem está do outro lado, porque no nosso caso nós estamos aqui, e a gente não lembra como é que foi a nossa vida espiritual, não é verdade? Então vamos ver o que fala o pessoal que está do outro lado. Esse livro aqui, A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, tem 16 depoimentos publicados em revistas, jornais, artigos científicos, olha só que legal, da época do Ernesto Bozano, ou seja, final do século XIX, começo do século XX, falando do quê? De pessoas que estavam na vida espiritual e descreveram a chegada na vida espiritual a partir de um médium, obviamente. Então, vamos pegar aqui 2 fragmentos dele para a gente entender. Logo o primeiro caso. No momento da morte, é um rapaz que um navio afundou. E ele, esposa, irmão, várias pessoas da família desencarnaram. Aí ele fala assim, no momento da morte, revi como num panorama os acontecimentos de toda a minha existência. Isso ele já estava do outro lado. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara passaram ante meu olhar, como se houvessem gravado na minha mentalidade em fórmulas luminosas. Nenhum só dos meus amigos, desde a minha infância até a morte, faltou à chamada. Vou ler mais um pouquinho. Na ocasião, agora é o que interessa para a gente, em que mergulhei no mar, tendo nos braços minha mulher, apareceram meu pai e minha mãe. E foi esta, o pai e a mãe já eram desencarnados, quem me retirou da água, mostrando uma energia cuja natureza só agora compreendo. Não me lembro de ter sofrido, essa é a parte que a gente queria ouvir. Não me lembro de ter sofrido. Quando imergi nas águas, não experimentei sensação alguma de medo, nem mesmo de frio ou de asfixia. Não me recordo de ter ouvido o barulho das ondas a se quebrarem sobre as nossas cabeças. Desprendi-me do corpo, quase sem me aperceber disso, e abraçado sempre a minha mulher. Segui minha mãe, que viera para nos acolher e guiar. Lembra a parte que interessa para a gente? Nem me apercebi de que havia me desligado da matéria. Sabe por quê? Estou preocupado com a minha esposa. Estou preocupado comigo. Lembra do filme Ghost de novo? O cara está lá brigando, de repente sai um tiro, sai os 2 correndo. Quando ele volta, é que ele vê que aconteceu alguma coisa estranha. Por quê? Porque ele vê ele deitado no chão. Como é que eu posso estar ali se eu estou aqui? Morri. Aí que ele se deu conta. Mas no momento em que ele morreu, ele nem se deu conta. Por quê? Qual era a preocupação dele? Vou pegar esse sem vergonha que me passou para trás. Ele não estava pensando nele. Então, isso dá pistas de que a educação do nosso pensamento vai facilitar o experimentar desse momento que vai ser real para todos nós. Em que nós estamos pensando? É isso que vai tomar a nossa mente quando a gente deixar a vida corpórea. Às vezes os trabalhadores do Leon Denis falam assim, não, quando eu estiver desencarnado eu vou pensar no Leon Denis. Eu vou para lá na mesma hora, mas o cara mora em Santa Cruz. Pensei num lugar assim, mais longe, né? Vou morrer, vou pensar no Leon Denis, vai aparecer aqui na mesma hora. Por quê? Porque se ele pensou mesmo, ele vem, gente. Literalmente, na velocidade do pensamento. Não vai vir andando de lá até aqui não, senão vai vir na velocidade do pensamento. Já vai aparecer aqui. Quando aparecer aqui, vai sentar num banquinho daquele ali. Tem umas pessoas sentadas ali, mas não vão ficar preocupadas com isso. Vão sentar ali e vão esperar ser socorridos. Porque é assim. Nós vamos aonde nosso pensamento determina. Olha a pessoa aqui, estou preocupado com a minha esposa, não larguei ela o tempo todo, nem me dei conta que eu desencarnei. Muito menos que ela tinha desencarnado. Vamos ver mais um? Vamos ver mais um. Tá legal isso. Então vamos ver aqui, É o segundo caso, Como sucede a um bem grande número de humanos, meu espírito não chegou, agora outro caso, não chegou muito facilmente a se libertar do corpo. Eu senti que me desprendia gradualmente dos laços orgânicos, era uma pessoa que foi desencarnando adoecida, mas me encontrava em condições pouco lúcidas de existência, afigurando-se-me como que sonhava. Sentia minha personalidade como que dividida em muitas partes. Conforme você vai deixando o corpo, você não sai de uma hora para outra. Ainda tem uma parte lá, uma parte aqui, uma parte no meio do caminho, parece que você está dividido em várias partes. Estou falando isso, não é porque eu lembro quando eu morri, não, é porque eu estou lendo aqui. Sentia minha personalidade dividida em várias partes, todavia permaneciam ligadas por um laço indissolúvel. Quando o organismo corpóreo deixou de funcionar, pôde o espírito despojar-se dele inteiramente. Pareceu-me então que as partes destacadas da minha personalidade se reuniam numa só. Senti-me ao mesmo tempo levantado acima do meu cadáver, a pequena distância dele, donde eu divisava distintamente as pessoas que o cercavam.
Depois desse acontecimento, que supõe ter passado um período relativamente longo, supõe ter passado um período bastante longo em estado de inconsciência ou de sono, deduzo do fato que, olha só, quando tornei a ver o meu cadáver, ele já estava em adiantado estado de decomposição. Então, quanto tempo demora para o corpo? Está escrito na porta do cemitério, vocês já leram? Só que está em latim. Do pó viestes, ao pó retornarás. Quase todo cemitério tem isso escrito naqueles portõezões lá de ferro, aqueles lá do caju. O corpo veio do pó e está voltando para ele, está entregando ele de volta para a natureza. Né? Quanto tempo demora para isso acontecer? Demora meses para isso acontecer. Então, olha, demorou meses para ele se reintegrar à vida espiritual. Nem sentiu quando isso aconteceu. O outro levou meses. Isso reafirma o que os Espíritos falam para Kardec. Depende da tua condição como espírito imortal, na condição dos teus pensamentos, dos teus valores morais. É isso que vai pesar. É isso que vai pesar. Não vai pesar que possam estar fazendo 6.000 preces por nós. A gente já pensou nisso. A gente pagava para as pessoas rezarem por nós. Vocês não lembram disso não, né? Mas em outras encarnações a gente pagava. Pagava para rezar por mim. Se rezar por mim, eu vou para o céu. Se ninguém rezar, eu não vou. Não é assim não. O que determina o teu estado existencial na vida espiritual é o que nós somos como espírito imortal. Não é o que pensam de nós, não. Não é o que pensam de nós. Senão não seria justo. Olha só. Seria justo que o meu futuro e a minha felicidade fosse decidida pelo que vocês pensam de mim? Não. Isso vai ser decidido pelo que eu faço, por quem eu sou, pelo que eu acredito. É isso que depende. Então, o espírita, ele não é egoísta quando ele fala assim, não, é importante que eu me dedique ao meu processo de melhoria. Ele está reafirmando quais são os valores que definem a nossa qualidade como alma imortal. Não é o que pensam de mim, não é o que acham, não são os rótulos que colocam em nós. Somos aquilo que nós apresentamos a Deus diariamente. Isso vai definir esse nome que a gente chama no meio espírito, o nosso passamento, o momento em que a gente deixa a vida corpórea e entra na vida espiritual. Isso está descrito em outro livro, O Céu e o Inferno. Ali, ó, o encontro, está chegando próximo. O livro O Céu e o Inferno, capítulo 1º da segunda parte, o passamento. São 15 itens para descrever esse momento, o momento em que a gente começa a deixar a vida corpórea e vai se aproximando da vida espiritual. Ora, se nós formos pensarmos assim, desde o momento que a gente nasceu, que a gente está morrendo. Desde o momento que a gente nasceu. Desde o dia que o pediatra pegou a gente pelado assim, ó, pelo pé, tirou de dentro da mãe, a gente começou a morrer. Por quê? Porque disparou-se um fenômeno biológico que vai marcar uma data onde aquele corpo não vai mais servir para abrigar a manifestação de um espírito. E eu vou ter que devolver ele, então, para a natureza, para Deus. Vou devolver ele. Isso vai acontecer. Nesse meio tempo, podem acontecer acidentes. Não pode acontecer acidente? Todo mundo morre de velhice? Quem dera, né? Quem dera. Mas não é assim. Nós sofremos acidente, nós prejudicamos a nossa saúde. Isso vai influenciar a possibilidade que nós temos de usar aquele corpo durante um determinado tempo. No caso, um tempo menor. E aí, o que acontece? Porque nesse processo natural, como está dito aqui, o espírito vai se acostumando com essa ideia. Mas e se de repente é interrompida essa trajetória? E se ocorre um acidente? Como é a chegada dele no outro lado? Não tem toda uma ligação entre a alma e o corpo? Tem toda uma ligação entre a alma e o corpo. Se você quebra isso de uma hora para outra, imagina que está todo mundo dentro do trem aqui agora, o trem deu uma freada, o que acontece com a gente? Vai todo mundo parar lá na frente, em cima do maquinista. Tem uma inércia a ser quebrada aí. Se você vinha com uma proposta de vida e se interrompe, a tendência é que você ainda leve um tempo pensando que está vivo. Isso é uma tendência. Isso é mal ou é ruim? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque é a forma que você vai ter para se acostumar com a nova vida. Já pensou se de uma hora para outra a gente fosse retirado para um mundo que é assim, ó, pensou, está lá? Já pensou? Já pensaram nisso? Já pensou viver num mundo onde o que você pensa está exposto para todo mundo? Imagina você na beira da praia dessa forma. Aí passa lá a garota de biquíni, todo mundo vendo o que você está pensando. Imagina assim você tomando uma bronca do teu patrão. Aí ele olha assim e vê o que você está pensando. Você é mandado embora na mesma hora. Imagina. Então, esse é o mundo espiritual. Um mundo onde os pensamentos
são franqueados a todos que são iguais ou superiores a nós. Esse é o mundo espiritual, um mundo onde, porque a matéria não é como essa, eu me desloco na velocidade do pensamento. Esse é o mundo espiritual, um mundo onde as categorias de espíritos são determinadas pelo que os espíritos são de verdade. No nosso mundo não é assim. Eu posso ser mais rastejante dos seres e ser considerado pela sociedade uma pessoa maravilhosa. Não é isso que a gente vê na televisão todos os dias? E posso ser uma pessoa espetacular do ponto de vista religioso e não ter direito a nada dentro da sociedade. Passar uma vida inteira sem nada. Não é assim que a gente vê? Isso é a sociedade da Terra. No mundo espiritual não é assim. Os bons são bons. Os mais ou menos, somos nós, os mais ou menos, são mais ou menos. E os que não são nem mais nem menos, estão lá onde eles devem estar. E eles vão progredir de uma categoria para outra, mas vai precisar de tempo. Vai precisar de tempo. Isso, diz Leon Denis no livro No Invisível, os espíritos se organizam em camadas sucessivas e superpostas, onde muitas vezes os que estão abaixo sequer concebem como é a vida dos que estão em cima. Não é assim? A gente consegue imaginar como é a vida do Dr. Herman? Como será a vida do Chico Xavier? Falando aqui de ícones dentro da nossa religião. Como deve ser a vida do Gandhi, do reverendo Martin Luther King? Será que é igual a mim? Quando eu desencarnar, eu vou merecer ter a mesma recepção que o Chico Xavier teve? Então, essas são perguntas que a gente precisa fazer agora. Dá tempo da gente diminuir a distância para o Chico. Nessa vida, já nessa vida. Dá tempo para diminuir a distância. Porque isso é que vai determinar a condição da nossa chegada do outro lado. Então, todos esses, não nos enganamos, meus amigos, todas as etapas que Deus sugere para nós, na nossa proposta, no nosso processo de nos tornarmos melhores, elas são justas, elas são boas, elas são dignas. Senão Deus não seria, lembra, soberanamente bom e justo. Deus não seria bom e justo. Ou seja, não seríamos pessoas de religião. A pessoa de religião, ela acredita nos valores absolutos de Deus. E se isso chegar ao extremo, ganha o nome de fé. A fé é a crença absoluta em Deus e nas suas leis. É o que a gente está procurando. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé é a última conquista do homem na Terra. Está faltando, né? Um pouquinho para a gente. Então, observa que todas essas etapas que nós estamos aqui discutindo agora, elas são muito importantes para um processo que é o todo, que é o quê? A construção da minha felicidade. Que não começa nem termina porque eu adoeci ou morri amanhã, mas está inserido. É como fala na música, né? Não se fala lá que o mesmo trem que parte é o da chegada, não tem uma música que fala isso? Que a vida, que são os dois lados de uma mesma moeda, não tem? Então é um processo que nós estamos experimentando. Dentro desse processo há etapas que nós experimentamos com maior ou menor equilíbrio, com maior ou menor madureza, com maior ou menor certeza de um amanhã melhor. Mas isso tudo é um processo. E não é um processo fim, é um processo meio. Isso é o meio de nós alcançarmos a nossa felicidade. É um meio que vai determinar isso. Vamos ler mais um pouquinho, que eu ainda tenho mais quantos minutos? 10 minutos, uma eternidade, dá para ler coisa que não acaba mais. Vamos ver aqui. Vamos pular agora lá para o 156. Olha só. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha só o que Kardec está perguntando. Se antes de ocorrer o fim da vida no corpo, o espírito já pode ter saído? Será que isso é possível? Por que ele pergunta isso? Kardec viveu logo depois da Revolução Francesa, que teve muitas coisas legais, despertou o mundo para um monte de outros valores, para o iluminismo e tudo mais, mas se realizou dentro de um banho de sangue. Todo mundo que não era do regime foi decapitado. Todo mundo, não teve perdão. Então, se pensou assim, como é que a gente pode pôr fim na vida das pessoas de forma rápida e indolor? Aí um médium chamado Dr. Guillotin, que deu o nome ao instrumento, guilhotina, inventou a guilhotina. Vai morrer rapidinho. Cortou a cabeça, acabou, bota no cesto e leva. Olha, isso é um raciocínio científico humano, de 300 e poucos anos atrás. Né? E a gente ainda fala que a vida não mudou. As pessoas falam assim, a vida não mudou nada. Mudou muito, gente. Nós vivemos num mundo muito melhor do que o que Kardec viveu em meados do século XIX. Nosso mundo é muito melhor. E os nossos filhos, daqui a 50, 80 anos, vai ser ainda melhor. Pelo menos do ponto de vista da vida espiritual. Do ponto de vista da vida corpórea, outras leis o regem. Mas do ponto de vista moral, vai ser melhor. Sabe por quê? Todo mundo não tende a felicidade, então está todo mundo melhorando.
Então, isso é bem distante daquela coisa de que o espírita só pensa na morte, né? Não é bem distante? Pois é. Vamos ler aqui mais um pouquinho. A resposta. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Se eu ligar um corpo nos aparelhinhos que tem lá no hospital, eu posso manter ele vivo quanto tempo eu quiser. Embora o espírito possa não estar mais ali. A ligação do espírito e do corpo não significa vida. A vida é o que é o fluido, lembra aquele fluido que compõe o corpo espiritual? É um tipo de energia que ainda se mantém dentro dele. O espírito ajuda na manutenção. Por quê? Porque o espírito é um inteligente, ele come, ele bebe, ele respira, ele repousa. Então ele está sempre renovando a quantidade de energia que mantém a casa momentânea dele, valendo a expressão lá do começo, a vida momentânea, funcionando. Por isso que na medida em que eu vou destruindo essa máquina, se eu como mal, bebo mal, durmo pouco, eu vou encurtando o tempo de validade dela, de funcionamento pelo menos, em boas condições dela. Então estou antecipando o momento de deixar essa vida. Por quê? Por falta de ter onde morar. O corpo está estragado, vou ter que deixar a vida. Mas eu posso afastar do espírito, manter esse corpo funcionando um tempão. Então todo mundo que está em coma, Alexandre, tem um espírito ali ou já foi? Depende. Voltamos à discussão inicial. Qual é a ligação daquele espírito com a vida material? Qual é a ligação dele? É muito forte? Ele vai ficar. Não é? Já foi. E como é que a gente vai saber? Muitas vezes não vai. Só se vier na casa espírita e perguntar para o doutor Herman, estou indo visitar lá, está lá. E olha, mesmo assim, está arriscado você receber uma resposta que tu não vai entender e vai continuar indo lá e rezando. Por quê? Porque é a prova pela qual você está passando. Seu parente querido já experimentou dele, já até foi embora, mas você está esperando a sua. Qual é a sua prova? A crença na justiça e na bondade de Deus. Bom, mas isso aí é justo? Claro que é. Claro que é justo. Só eu posso falar hoje. Claro que é. Claro que é justo. Então, todas essas questões envolvem, vocês vão pensar assim, então uma determinação divina? Não, a razão. Porque é o pensamento de Deus que vai determinar os caminhos da nossa felicidade. Imaginemos, porque já estamos nos aproximando do fim do nosso tempo aqui, a nossa única existência, essa de agora. Quantas coisas nós pensávamos assim em relação aos nossos pais quando a gente tinha 14 anos? Pô, meu pai, ele não deixa eu participar de nada, eu não tenho direito a opinar em nada. Tudo ele manda, tudo ele diz que é. 40 anos depois, quando você tiver os seus filhos, aí você vai lembrar, pô, mas o velho, ele sabia das coisas. Ele fez isso porque aí eu, trilhando esse caminho mais difícil, eu cheguei aqui muito mais maduro. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor diante da vida porque eu experimentei aquelas dificuldades lá de trás. Então, o fato de eu passar por uma dificuldade, o fato de eu até experimentar uma dor, não quer nada mais do que dizer de que eu estou passando por etapas que vão servir para amanhã me constituir num ser humano melhor, mais conhecedor da ideia de Deus. E dentro disso, meus amigos, não estão só as perdas da vida material, estão também as perdas da vida moral, como, por exemplo, a dedicação que nós às vezes temos aos nossos queridos, que a despeito de todos os nossos esforços, deixam a vida material antes de nós. Tem um filme que eu já vi umas 300 vezes, eu e minha filha. Na verdade são 3, né? O Senhor dos Anéis. Eu gosto daquele tipo de filme ali. Mas tem uma parte ali que um pai, o filho dele desencarna. Aí o pai fala assim, ó, Deus não é justo, porque nenhum pai deveria assistir o desencarne. Desencarne é papo de espírita, mas eu estou falando, nenhum pai deveria presenciar o desencarne, o retorno do filho à vida corpórea. Mas essa é a visão do homem da terra. Essa é a visão do homem da terra. A visão do homem espiritual é muito diferente. Muito diferente. Existem, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, 5 vezes mais espíritos ligados ao nosso planeta do que encarnados neles. Temos 7 bilhões de almas na Terra nesse momento, aproximadamente. Do outro lado, teria então 35 bilhões. Quantas pessoas nos amam nessa vida? Eu posso, pela matemática, concluir que, do outro lado, tem 5 vezes mais pessoas que me amam e que estão me esperando. É justo que aqueles que eu amem fiquem só na Terra comigo? Já pararam para pensar nisso? Tem gente do outro lado me esperando de volta? Eles vão esperar 40 anos. Mas já pararam para pensar nisso? Pois é, né? Com esse pensamento a gente vai encerrando o nosso estudo.
entendendo que a proposta espírita é justamente essa. Não foi à toa que Kardec escolheu o método da pergunta e resposta. O Espiritismo, ele nos ajuda, não é porque ele traz respostas, não, mas é porque ele nos incita a perguntar, a questionar, a procurar entender por que as coisas acontecem. E na medida que a gente faz isso com uma disposição sincera e honesta de aprender, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais felizes, porque conhecemos cada vez mais o melhor da nossa vida. Que Deus nos ajude, nos despeça a todos com essa certeza da bondade de Deus e da utilidade e valor da vida na Terra. Graças a Deus.